Olá, bom dia a todos e todas. É com satisfação que estamos aqui para trabalhar a nossa terceira unidade do curso de formação para funcionários da educação, na disciplina de Homem, Pensamento e Cultura, abordagens filosóficas e antropológicas. Hoje nós vamos trabalhar na terceira unidade o devir humano, trabalho e educação. Como é que se dá como é que se operam as mudanças materiais e simbólicas por meio do trabalho? Esse é um questionamento geral que nos afeta diretamente como seres humanos individuais e também como seres humanos sociais, na medida em que podemos nos perguntar: a humanidade se faz no trabalho? Será que nosso trabalho tem alguma coisa a ver com o que somos? Se me educo e educo outros no trabalho, como isso acontece? Ora, o primeiro questionamento já se torna uma resposta mais fácil, mais direto. É claro que a humanidade se faz no trabalho. Na medida que o homem começou a tomar conta de um terreno, começou a andar, foi com seus pés amassando o mato, ele formou um caminho. O caminho é um resultado do seu traslado, é um resultado da sua ida para o trabalho ou do seu próprio trabalho, o ato de caminhar. Na segunda, nós vamos ver, será que nosso trabalho tem alguma coisa a ver com o que somos? Nós temos que parar e pensar. A minha atividade funcional, ela foi uma escolha ou ela foi determinada por condições externas a mim? Se me educo e educo os outros no trabalho, como é que isso se dá? É possível, com o meu trabalho, eu educar alguém, mesmo que o meu trabalho não seja um trabalho de professor? Ora, nós podemos perceber que o próprio trabalho já traz em si um ato de educação, na medida em que o trabalho requer o aprendizado de uma técnica, de uma habilidade para um exercício funcional e sistemático, ok? Então, o significado do termo trabalho, de onde é que vem essa palavra trabalho? Nós podemos afirmar que, assim como a palavra cultura tem uma diversidade de definições, o termo trabalho também vai se encontrar dessa mesma forma. Ele vai ter uma definição etimológica e outra simbólica. O trabalho, ele não tem apenas uma definição, mas ele tem várias. Vamos ver como é que se dá essa definição? Se nós tomarmos a antiguidade clássica, nós vamos perceber que a origem da palavra trabalho está no substantivo tripalium. O que era um tripalho? Era um instrumento utilizado para apilar grãos, para amassar grãos, né? E ele era formado por 3 paus, usado para bater cereais. A hipótese de que o tripalho também teria sido usado como um instrumento de tortura. Ao substantivo tripalho, não é? Liga-se o verbo tripaliare, cujo significado é torturar. Então, será que trabalho sempre teve um significado cultural e social positivo? Ou será que o trabalho também já foi objeto de tortura, objeto de pesar? Ora, se nós formos observar a nossa tradição grego-cristã, nós vamos perceber que o trabalho sempre esteve relacionado a castigo. Veja qual foi a pena de Adão quando sai do paraíso. Veja qual foi a pena de Caim quando mata Abel.
E veja como Aristóteles tratava o trabalhador. Ele dizia que o trabalho manual é uma banáusea, na medida em que ele vai entender como coitado o homem que tem que usar a sua mão para ganhar sua subsistência em detrimento do pensamento. Porque para Aristóteles, o que dignificava o ser humano não era trabalhar com as mãos, com o corpo, mas a reflexão, a vida contemplativa. Então, aqui nós vamos também ter que, etimologicamente, o trabalho está relacionado à tortura, a pesar, a sofrimento, tá certo? Então, vamos resumir que o termo etimológico para trabalho está ligado a isto que nós vamos entender como sacrifício, como dor, como sofrimento. O significado etimológico da palavra trabalho tem a ver com sacrifício, com dor, com sofrimento. Para Aristóteles, uns nasciam para trabalhar e acham-se próximos da animalidade, e outros nascem para contemplar e, portanto, acham-se próximos de uma vida boa e virtuosa. Ora, Aristóteles vai ligar o esforço humano ao esforço de um boi que vai para o arado. Por que o boi está no arado fazendo aquele esforço? Vai dizer que é porque ele é bruto, é uma besta, não pensa. Então, ele tem que viver da sua animalidade. Aristóteles vai dizer que a substância do boi é realmente o arado. Já o homem não, o homem nasce dotado de razão. Então, ele não tem que usar a força, ele não tem que se esforçar, ele tem que contemplar. É nesse sentido que Aristóteles vai chamar a vida boa ou a vida virtuosa, uma construção daquilo que o homem realiza pelo pensamento e não pela força. Na antiguidade, isso a gente vai fazer a identificação de trabalho e contemplação. Nós vamos ter que, na Idade Média, o lema era: uns nascem para laborar, está aqui que vocês estão vendo nessa figura, e outros nascem para contemplar, como vocês estão olhando ali naquela figura. Ora, se você levar em conta, a partir lá da sua aula de história, que a Idade Média era composta de trabalhadores, do clero e da realeza, nós vamos entender que esse poder que estava aqui embaixo, que era o poder do trabalho, que eram os que laboravam, eles viviam em função da vida contemplativa do clero e da realeza. Não havia uma distribuição de renda legal, não havia uma legalidade que entendesse que todos eram iguais, mas sim um sistema em que cada parte da sociedade ocupava um espaço, ocupava um papel determinado e que, portanto, tinha que agir de acordo com aquele papel. Ora, se você nasceu filho de lavrador, iria morrer filho de lavrador. Você só iria ser igual ao Papa quando você morresse lá no reino dos céus. A vida social, portanto, era uma vida de castas, na qual o trabalho dizia qual era a classe social a que a pessoa pertencia. Aqui, ainda na Idade Média, eu gostaria que vocês refletissem sobre essa imagem. O que é que essa imagem diz para vocês? Vocês acham que essa imagem ela está voltada para uma empresa, para uma fábrica? O que é que essa imagem diz? Eu gostaria que vocês pensassem bem nessa imagem, porque na Idade Média, as instituições hospitalares, elas também eram lugares de trabalho. A pessoa que estava no hospício, nem sempre ela estava porque ela era louca. Às vezes ela estava porque ela tinha cometido um adultério. Então ela ia para dentro daquele hospital como louca.
mas ela tinha que trabalhar para garantir a sua subsistência dentro do espaço hospitalar, como nós estamos vendo um pouco aqui. Quando é que o trabalho passa a ser critério de dignificação humano? A gente vai perceber uma mudança de perspectiva. O trabalho, que até a Idade Média era algo tido como desprezível para quem não podia contemplar a vida, né, para pessoas que estavam próximo da animalidade, já ele muda a sua perspectiva com a modernidade. E por que isso acontece? Por conta do advento da Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, é necessário que haja mão de obra. E as pessoas têm que entender no trabalho algo bom, não algo constrangedor. Até porque, se elas continuassem a entender que o trabalho era algo ruim, elas não deixariam o campo para ir para os grandes centros ingleses trabalhar nas fábricas de fiar. Daí você vai ter que, a partir do Renascimento e com a modernidade, o trabalho ganha outro significado. Ele passa a ser considerado uma força de criação, como um modo de intervenção humana na natureza para transformá-la. Ora, nós vamos ter aí, assomado ao advento do trabalho como dignificação também, um grande crescimento e evolução no campo das ciências. E é justamente a partir do conhecimento científico sistemático que Francis Bacon vai dizer que conhecer a natureza deve ser uma matéria de dominação. Portanto, o homem deve conhecer a natureza para dominá-la. E é nesse sentido que ele transforma. Ele transforma os elementos que a natureza lhe dava e que ele apenas respondia a ela, ele transforma em objetos mais amplos que atingem outra massa de pessoas. Você vê, por exemplo, na época feudal, lá na Idade Média, não é? A pessoa, para tecer um cobertor, ela levava muito tempo, ela não tinha condição de tecer cobertores em grande escala. Com o advento da Revolução Industrial, as máquinas começam a operar literalmente a todo vapor. E a industrialização de cobertores e roupas, ela é ampliada, ela é aumentada. Então, se transforma a natureza de subsistência para uma natureza de consumo maior, ok? O trabalho já não é mais símbolo de exclusão, mas é o modo como o humano se afirma diante da natureza. A verdadeira natureza humana já não está mais em contemplar a natureza e na realização moral, mas está na capacidade de agir sobre a natureza. Quer dizer, não basta eu contemplar a natureza, eu tenho que agir, eu tenho que transformá-la, eu tenho que dominá-la. E aí, com a modernidade, você vai ver a descoberta da máquina a vapor, você vai ter depois a eletricidade, não é? Outro dia eu ouvia uma entrevista que a pessoa dizia que o que ela estava achando de problema na tecnologia era que as crianças estavam indo dormir muito tarde. E eu achei interessante essa afirmação dela, porque quando nós vamos observar o primeiro acontecimento, grande acontecimento que se dá com a invenção da luz elétrica, é justamente se passar a dormir mais tarde. Porque antes da luz elétrica, os seres humanos, eles tinham um movimento de vida muito próximo da natureza. Quando o sol se extinguia, as pessoas automaticamente se recolhiam para seus aposentos, né? Quando veio a luz elétrica, as pessoas começaram a ficar até mais tarde reunidas, elas ficaram trabalhando
com luz acesa até mais tarde, enfim. Então, hoje, de dizer que as crianças estão, por conta da tecnologia e do dormir mais tarde, é apenas mais um passo nesse constante processo evolutivo que nós vivemos, ou então, mais um passo nesse devir transformador no qual nos encontramos. Aqui, eu gostaria de chamar a atenção para você entender qual é a diferença entre trabalho e emprego, não é? Nós vamos perceber que praticamente todos nós trabalhamos. A partir de uma certa idade, todos nós vamos estar trabalhando. Se você é adolescente, está na sua casa, vê se você está ajudando sua mãe, está lavando uma louça, está ajudando num bordado, na criação de um artesanato. Isso é um trabalho que nós vamos chamar de trabalho doméstico. Ele não é um emprego, porque por mais que ele gere renda ou ele não onere a renda, não é? Ele não é sistematizado, ele não é reconhecido como um emprego. Você muitas vezes não paga o INSS como autônomo, não tem as taxas de FGTS, que é o que vai caracterizar um emprego, que é o trabalhador ter sua carteira assinada, não é? Então, a gente vai dizer que ter emprego significa ocupar um cargo ou um posto de trabalho socialmente reconhecido, ao passo que o trabalho, ele por mais que seja socialmente reconhecido, ele não significa a ocupação de um posto, né? E aí aqui eu achei muito interessante a figurinha que foi aqui postada pela nossa coordenadora, a Jailane, que ela vem mostrando a evolução do homem, quando o homem sai da técnica para a tecnologia. Ela vem demonstrar bem concretamente nessa imagem aqui o devir. Essa transformação, olha aqui na imagem, de onde nós saímos, não é? O que nos tornamos e agora aqui onde nos lançamos? Que é uma pergunta interessante, porque muitas pessoas dizem que nós não estamos na era tecnológica. Muitas pessoas dizem, muitos cientistas afirmam, que desde que o homem pisou na Lua, nós já estamos vivendo a era espacial. E eu achei muito interessante a figura postada pela Jailane, na medida em que é um homem voando com um computador e a cabeça é um arroba. O símbolo, não é, da internet, o símbolo da comunicação interativa. É o símbolo disto que nós estamos falando, que é essa mini imagem, por meio desta tela que nos acompanha, não é, ela já voou, se diluiu, não é, em vários espaços que nós não temos condição de controlar, né? Então, a gente vai ter que, à medida que o ser humano evolui, ele vai modificando a natureza e, consequentemente, o mundo. Tal mudança requer certo desenvolvimento técnico e, no seu aspecto mais avançado, certo desenvolvimento tecnológico. Ora, não foi pouca a tecnologia que levou o homem para o espaço. Mas de lá para cá, essa tecnologia parou? Não. Ao contrário, num acelerado imenso, ela só tem aumentado. E o passo que nós demos para frente, jamais nós vamos ter condição de retroceder. Mas o que é técnica? Não é? Aí entra o retorno a essa nossa definição de trabalho, da relação que existe entre o trabalho e a educação. Ora, técnica é um conjunto de conhecimentos que eu reúno para a aplicação de um trabalho. Técnica é um tipo de conhecimento necessário para obter melhores resultados no trabalho, na educação, na economia, na política, enfim. Em qualquer tipo de atividade, sobretudo úteis à produção das condições de vida coletiva. O trabalho feito com conhecimento de técnicas é um trabalho técnico. Ora, mas a técnica, no momento que eu estou aprendendo essa técnica,
para aplicar a uma atividade funcional, a uma atividade de trabalho, eu estou ou eu não estou sendo educado? Vamos pensar desse modo. Na medida que eu tenho que aprender a dominar uma técnica para ação em determinado campo, em determinado espaço de trabalho, eu já estou aprendendo. Portanto, volta lá a nossa primeira questão. O trabalho está intrinsecamente relacionado na educação. Agora, toda forma de educação, ela está relacionada ao trabalho? É isso que nós vamos ver. Tecnologia. Tecnologia significa um conhecimento construído pela investigação sobre as técnicas. Tecnologia significa, ao mesmo tempo, um conhecimento necessário à invenção e à produção de equipamentos que tornem mais eficientes e eficazes as produções de condições de vida da humanidade. Professora, agora eu fiquei confuso. Qual é a diferença da técnica para a tecnologia? Ora, eu vi no slide anterior que a tecnologia, vou voltar aqui para você, que a técnica é um tipo de conhecimento necessário. Ok, a tecnologia também é necessária para obter melhores resultados no trabalho, na educação, na economia. Ok, a tecnologia aprimora tudo isso. Mas como é que eu percebo a diferença entre uma matriz e outra? É porque, meu caro aluno, minha cara aluna, a técnica, ela é um processo localizado, em que eu interajo diretamente com quem me ensina aquele ofício e respondo diretamente a ele. Já a tecnologia, ela sai daqui e ela amplia. O próprio exemplo é o modo como nós estamos estudando. A minha geração, eu não vou dizer para vocês qual é a minha geração, né? Que aí pega mal. Mas a minha geração, ela ia na escola para buscar o conhecimento, produzir o conhecimento. A minha geração tinha que ter memória, porque nós íamos na escola, aquilo que era passado pelo professor tinha que ser registrado em nossos cadernos e memorizados. Porque se nós não tivéssemos memorizado, era como se nós não tivéssemos aprendido. Isto é o que nós vamos chamar de um conhecimento técnico. Por quê? Porque para que eu memorizasse, o professor desenvolvia certa metodologia. Era o método de ensino, inclusive tinha a tal famosa tabuada, não é? Então, quando chegou, me lembro até hoje, quando chegou em Belém do Pará, o primeiro professor com método comum, a gente ia para lá estudar geometria, aquilo era uma inovação, não é? Porque mexia com o nosso modo de aprendizado. Veja, hoje tudo no ensino mudou. Você não precisa vir à escola para aprender. A escola está indo até você. Nós somos um exemplo vivo disso, desse efeito tecnológico em nossa formação. Nós estamos indo onde você está. Você não precisa ter memória. O que precisa ter uma boa memória é o seu computador, porque você arquiva tudo ali e só vai fazendo os espelhos, os delineamentos. Agora, cuidado, porque continua sendo importante a sua atividade cerebral como agente autônomo capaz de construir o conhecimento. Porque a tecnologia, como vai nos dizer Santo Agostinho acerca da ciência, ela não é boa nem é má. Mas eu tenho que saber como usá-la e eu tenho que saber o que eu quero com ela. Eu, para aprender, de fato, um conteúdo e fazer com que esse conteúdo se torne uma matéria transformadora em minha vida, requer que eu me envolva nele, não só como aprendiz, mas como uma pessoa que deseja ter na sua atitude de vida uma transformação a partir da educação e do trabalho. É assim que nós vamos dizer que o que ocorre
na tecnologia e na técnica um processo de expansão da tecnologia em relação à técnica. Enquanto a técnica modifica o modo externo, como as coisas são feitas, a tecnologia modifica o modo externo e interno, na medida em que ela amplia a ação dos seres humanos. Como eu falava, na minha geração, uma professora, ela era limitada a dar aula, até ministrar seu conteúdo para uma turma de, no máximo, 40 alunos por turno. Hoje eu me pergunto, quantas turmas nós estamos alcançando com a tecnologia? Nós não temos nenhum controle, na verdade, a instituição tem um controle, mas nós não temos, na verdade, nós não podemos dizer se num polo tem 30 alunos, se no outro tem 50, nós não temos essa dimensão. Mas veja, basta uma aula para atingir vários locais. O que ocorre? Uma ampliação externa e uma ampliação interna, na medida em que no interno eu não tenho mais uma interação direta com o aluno, momentânea. Você, meu aluno, minha aluna, vai fazer o seu questionamento na hora da atividade da sala de aula, mas ele não é mais imediato de você estar sentado à minha frente e fazer a pergunta. Então, isso modifica a qualidade, o significado interno que eu dou ao conhecimento. Agora, nós vamos ter uma enquete. Você já se perguntou se existe relação entre educação e trabalho? Será que esses dois conceitos fazem parte da formação e transformação humana? Infelizmente, a nossa sociedade não está acostumada com essa relação entre o trabalho e a educação. Não percebemos a educação ou o ofício do estudante como um trabalho, do mesmo modo que não vemos no trabalho uma oportunidade para o aprendizado. Mas trabalho e educação são interdependentes e complementares num processo de evolução humana, ou do devir humano. Você acompanha agora a opinião de duas profissionais sobre o seu trabalho e a relação dele com a educação. Olha só. Você aprende com o seu trabalho? Com certeza. Todos os dias a gente aprende mais e mais, cada dia mais. Eu aqui aprendi a conviver mais com as pessoas, eu estava um tempão sem trabalhar em casa, aí vim trabalhar aqui, aprendi a conviver mais, estou aprendendo muito com a cozinha, a cozinhar coisas diferentes, a servir melhor os clientes, é isso que eu estou aprendendo. O que você aprendeu no local de trabalho que marcou a sua vida como cidadã, como trabalhadora? A convivência porque a gente lidar com o ser humano é muito difícil. E a gente aqui está para servir, mas nem sempre a gente agrada a todos. E isso vem me ensinando muito aqui. É uma amizade, né, que a gente construiu aqui com as colegas de trabalho e outras pessoas mais. No seu lugar de trabalho, existe alguma atividade de aprendizagem ou algum espaço específico para leitura? Não. A gente não tem ainda, né, esse local específico para leitura. Mas eu acredito, né, que futuramente, né, a gente possa ter esse local para a gente ter esse momento. Não, nenhum espaço para leitura. Você e seus colegas realizam atividades culturais aqui em conjunto? Não, a não ser nossas festas de finais de semana, né, que a gente se reúne e aí a gente faz aquelas festinhas básicas, né? No momento nosso, só o nosso trabalho mesmo, né? A gente se reúne para fazer tipo um mutirão de limpeza, daí a gente se reúne o grupo todo para fazer aquela atividade em grupos. Como que você entende essa relação do trabalho com a educação? Você acha que essas duas coisas estão juntas? Com certeza, eu acho sim, que os dois andam juntos, porque a educação, a gente não tem só ela, não só em casa, mas lá fora também, aqui também, entendeu? Eu acho que tanto a gente na limpeza, como a gente trabalha nessa área, a gente aprende junto com os outros e os outros alunos ou outras pessoas também aprendem com a gente, com o nosso dia a dia. Ah, sim, claro, né? Sempre quando a gente está lidando com as pessoas, a gente aprende algo, então estamos se reeducando também. Cada dia é um dia, né?
sempre tem a reeducação, tanto na gente como com quem convive com a gente. Viu só? É importante lembrar que trabalho e educação devem caminhar juntos. Bons estudos e até a próxima. Pois voltando, como nós vimos ali na enquete, há uma relação intrínseca entre trabalho e educação. E nós observando ali a atividade das nossas entrevistadas, nós vamos perceber que uma lidava com alimento e outra estava lidando com a limpeza. Atividades que requerem um uso técnico e um aprendizado para se saber manusear com certos alimentos, não é? Requer uma, digamos assim, administração daquilo que eu estou fazendo e para quem aquilo se direciona. Isso no campo do trabalho. Agora, eu me pergunto, e pergunto a você que está aí do outro lado, você sabe o que significa a alienação no trabalho? Nós perguntamos ali, o nosso entrevistador perguntou se eles tinham uma atividade de leitura no local de trabalho. E aí ela disse não. Ou seja, o trabalho, independentemente do espaço que ele está, é aquele lugar, é aquela atividade em que as pessoas não estão parando para ler, para saber, poxa, mas esse alimento, qual seria um outro modo que eu poderia estar elaborando? Essa limpeza tem outro modo para eu estar fazendo? Como trabalho, é possível se educar e educar os outros? Essa foi uma questão que surgiu ali. E a nossa querida Priscila, não é? Ela falou assim, olha, eu aprendo, todo dia é um dia, todo dia é um novo aprendizado. Eu achei interessante essa fala dela, porque ela não relacionou o trabalho apenas à atividade. Ela relacionou o trabalho intuitivamente à formação humana. Como o trabalho contribui na formação cultural e intelectual? Ora, a resposta dela foi que lidar com o ser humano é difícil, então você tem que exercitar o convívio com o ser humano, né? Então, a educação e o trabalho é uma forma de educar o corpo e a mente por meio de esforço repetitivo e da apreensão de um ofício. Bom, nesse slide, eu gostaria de me deter um pouco, porque quando a gente fala que o trabalho é uma forma de educar o corpo e a mente por meio do esforço repetitivo e da apreensão de um ofício, nós estamos retomando lá o princípio antigo da palavra, em que trabalho, não é, está relacionado a sacrifício, a esforço. Veja, para eu aprender um ofício, eu preciso me esforçar, não é? Eu acho também interessante a gente já começar a perceber que aqui a educação, ela começa a tomar dois caminhos. Um, na educação do corpo para um ofício e a outra, a educação do caráter, a formação, como bem a Priscila colocou, o convívio humano. Eu tenho que aprender a conviver com as pessoas. O trabalho pode contribuir para o seu aprimoramento cultural na medida em que o trabalho é um fio invisível que liga toda a espécie humana. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês, porque este resumo deste slide é uma afirmação que surge em Adam Smith. Ele vai mostrar o trabalho como um fio invisível. Ele vai chamar a atenção para o seguinte, esta roupa que eu estou usando, eu não sei quem foi que produziu essa roupa. Eu simplesmente cheguei na loja e comprei. Eu não parei para pensar quanto de trabalho social tem nesta roupa. Eu não sei quem foi a pessoa que colocou o botão, quem foi que colou a manga, mas ao vestir, ao consumir esta roupa, eu estou invisivelmente ligada a essas pessoas, por meio deste fio invisível que nós vamos chamar
trabalho. Isso é Adam Smith. Adam Smith também dizia lá na origem da riqueza das nações uma frase muito interessante. O que gera a riqueza não é a agricultura, mas é o trabalho. Ou seja, quando o homem se debruça a trabalhar a terra, ele está produzindo não só alimentos, mas riquezas. O trabalho educa para a cidadania. Nós vamos encontrar na LDB número 9.394, de 20 de dezembro de 96, a Lei de Diretrizes de Bases da Educação, a seguinte relação. Ela vai dizer no seu artigo 1º, né, que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Um dos artigos sobre educação mais bem articulado é este. Por quê? Ela vai dizer que a educação não é apenas a formação de um ofício, mas a formação do cidadão, a formação da pessoa, porque ela vai abranger todos os processos formativos onde se tem manifestação cultural, inclusive no trabalho. Então, o trabalho, ele me educa não apenas em um ofício, mas me educa também no convívio humano, na minha formação como cidadão. Ainda no parágrafo 1º, a lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, ou seja, a educação, ela tem um lugar próprio para acontecer, assim como o trabalho. Muitas vezes você está dentro da escola, mas você é funcionário da escola, você não é estudante, não é? Como você está no hospital, você trabalha no hospital, ali é o seu local de trabalho. Assim a educação, ela tem um local específico para ser ensinada. Esse local é a escola. No segundo parágrafo, retoma a relação educação-trabalho. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Ou seja, eu tenho que estar habilitado com o ofício, mas eu também tenho que ter recebido informações e uma educação social, na medida em que o meu caráter deve ser um caráter indicado, propício para o convívio, porque o ser humano, como nós vimos lá no slide da educação, no espaço da segunda unidade, ele não vive só. E o trabalho é um modo de organização social em que eu tenho que adequar o modo como eu penso com o modo que as outras pessoas pensam. Isso requer a educação do caráter. Eu tenho que saber ouvir, eu tenho que saber falar, eu tenho que respeitar as hierarquias. Tudo isso está vinculado à prática social, educação e trabalho. Não é? Nós vamos pedir para que nossos alunos procurem perceber o seu local de trabalho também como um local de aprendizagem. Procure desenvolver um grupo de leitura no seu local de trabalho, converse com seus superiores para saber como isso é possível e se existe alguma lei que indique o lugar do trabalho também como um lugar de aprendizagem. Procure saber se existem empresas que, além de o trabalhador ir trabalhar, ele tem a capacidade de se apropriar de outros saberes. A educação no trabalho, ela deve ser algo que venha
proativar o nosso sistema social. Proativar o nosso sistema social significa caminhar para mudanças positivas, para que cada vez mais nosso trabalho deixe de ser algo penoso e passe a ser algo construtivo. É a inserção da educação no trabalho que o torna construtivo. Podemos, nesse sentido, nos apropriar um pouco. Vamos fazer uma corruptela aqui de Rousseau. Vamos dizer que quando há educação no trabalho, nós saímos do campo do penoso e ascendemos para o campo do prazeroso. Assim, nós vamos encerrando a nossa atividade de hoje. Eu espero que todos tenham compreendido essa relação da educação com o trabalho e que nós possamos perceber dentro do nosso espaço de trabalho e de cultura, como é que se dá a nossa própria relação com a educação e como que a educação para o trabalho se dá tanto no âmbito científico do aprendizado de uma técnica, quanto no âmbito da formação do caráter. Obrigada a todos e a todas e nós vamos para as nossas atividades. Muito obrigada. Olá pessoal, meu bom dia a todos e a todas, bom dia tutores, bom dia a todos os polos, recebam o nosso abraço carinhoso, sejam muito bem-vindos a essa finalização de módulo 3. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez nessa terça-feira, finalizando esta aula com vocês. E espero imensamente que a gente possa estar se encontrando no fórum, atividade. Deixe seus questionamentos com relação aos módulos anteriores, a este módulo. Faça suas perguntas, que eu tenho certeza que fica ainda alguma dúvida. A aula de hoje da professora Noêmia foi excelente, foi ótima. Eu aprendo muito também com a aula dela. E isso é importante, conhecimento é isso. Né? Você aprende no coletivo, aprende no social e é para isso que servem as nossas salas de aula. E eu quero pedir para vocês, não se atenham somente a esta aula interativa que nós estamos tendo aqui, mas entrem no fórum, é importante a presença de vocês no fórum. Algumas perguntas que vocês não conseguem passar no momento da aula, deixem no fórum, entrem no fórum, deixem suas perguntas e eu vou estar interagindo com vocês. Eu gostaria muito de conhecer melhor vocês através do fórum, por isso eu peço que vocês entrem no fórum e deixem seus questionamentos. Conforme vocês sabem, toda terça-feira eu estou aqui para dar continuidade ao módulo de vocês, respondendo junto com vocês os questionamentos, respondendo os questionários e nós vamos dar continuidade neste momento. Vamos lá, pessoal? A primeira pergunta que nós temos aqui é sobre vida contemplativa. Certo, pessoal? Eu creio que esta palavra alguns devem ter visto, talvez agora neste módulo. Então, eu resolvi frisar essa palavra aqui, o que seria essa vida contemplativa? O que você entende por vida contemplativa? Aqui nós temos a seguinte resposta: vida contemplativa é aquela em que você se dedica exclusivamente ao pensamento. Exclusivamente ao pensamento. Pessoal, quando aqui a resposta diz o seguinte, o que você entende por vida contemplativa? Vamos nos reportar ao passado, porque esta vida contemplativa, ela não faz referência ao nosso tempo atual, tá? É só para ficar bem claro o que seria essa vida contemplativa. Vamos lá. Ela está relacionada às coisas da alma, do espírito, para atingir a perfeição. Ou seja, aqui nós temos duas classes de pessoa nessa vida contemplativa.
nós temos os que trabalhavam para o progresso da grande maioria e nós temos aqui os que se dedicavam apenas às coisas da alma, até se tornar, né, as forças superiores e encontrar as forças superiores, ou seja, ele se dedicava às coisas da alma e do espírito para atingir a perfeição. Olha aqui, eles buscavam a perfeição através da dedicação à oração, a buscar a vivência, se aproximar mais de Deus e serem perfeitos, ou seja, se tornarem uma Hátema, homem perfeito. E hoje, na nossa época, nós sabemos que existe muitas entidades espirituais que buscam a perfeição, que estão em constantes respostas pessoais e espirituais. E nessa época, a vida contemplativa, ela estava voltada nesse propósito. E aqui, com as forças da natureza ou as coisas divinas, eles buscavam esta perfeição nas suas vidas. Então, aqui existia duas classes de pessoa. As que trabalhavam para o desenvolvimento e elas não tinham vida contemplativa e não tinham tempo nem de se dedicar à vida espiritual, porque elas só trabalhavam. Trabalhavam para o desenvolvimento daqueles que se dedicavam à vida contemplativa. E, nesse sentido aqui, o homem, ele passava a ser visto como uma animalidade, ou seja, ele se tornava alienado, ele não tinha vida social, ele só trabalhava, correto? Vamos lá para o próximo. Vamos para a segunda pergunta. Com relação à primeira pergunta, pessoal, se vocês tiverem dúvida, se não ficou claro sobre vida contemplativa, eu sugiro que vocês entrem no fórum novamente, deixem suas perguntas que eu vou estar respondendo para vocês, tudo bem? Vamos lá para a segunda pergunta. Qual o seu conceito de trabalho nos tempos atuais? Observe que no primeiro questionário nós estamos falando só de trabalho, de animalidade, nós estamos falando de alienação, porque se o homem só trabalha e ele não tem uma outra vida social, ele corre o risco de ficar alienado, mesmo nos tempos atuais que nós estamos. Vamos lá? Vamos lá para esse conceito de trabalho. Nos tempos atuais, pessoal, nos tempos atuais. O trabalho já não é mais, olha aqui, ó, símbolo de exclusão, mas é o módulo como o homem se firma diante da natureza. O que seria essa natureza, pessoal? Veja só. Ao passo que nós trabalhamos, nós deixamos de ser alienados. Porque o trabalho, como vocês viram na explicação e na enquete, quem trabalha também se educa, educa no próprio trabalho, aprende a interação social, aprende a viver em comunidade, aprende em viver no coletivo. Então, o trabalho em si também, ele faz com que nós venhamos nos educar. E aqui, nos nossos tempos atuais, ele não é mais símbolo de exclusão, ele é símbolo de desenvolvimento, de progresso. Seja o progresso em si próprio, para a própria pessoa, ou o meu progresso em prol de um desenvolvimento social. Então, ele já deixou de ser uma exclusão, não é mais. É ao mesmo tempo que nós trabalhamos, nós podemos também nos dedicar à vida espiritual. E aqui, pessoal, como ele fala, mas é o modo como o homem se firma diante da natureza ou diante da sociedade. Então, é nesse sentido, pessoal, que nós, com o trabalho, nós estamos mais atuantes na sociedade. Vamos lá para a próxima questão. O que você entende por liberdade humana por trabalho? Na segunda questão aqui, nós estamos falando que ele deixou de ser uma exclusão social, ele não é mais exclusão social. E agora nós vamos ver o que é essa liberdade. Liberdade pelo trabalho. Vamos lá. Na modernidade, ou seja, nos nossos tempos atuais, o trabalho
olha só, o trabalho é valorizado como prática cultural pela qual o homem deixa de se sentir submetido às forças da natureza, passando a se sentir dono do seu próprio nariz. Ou seja, quando diz aqui, no sentido, numa linguagem coloquial, dono do seu próprio nariz aqui, está falando o seguinte: eu trabalho, eu me organizo, eu adquiro bens, eu posso estar fazendo parte do desenvolvimento, do progresso do meu país, da minha cidade, e eu posso organizar minha vida, eu posso ser dona de mim mesmo, eu posso abrir até um empreendimento para trabalhar para mim e abrir emprego para outras pessoas. Isso significa que o homem ganha liberdade. Ou seja, com o trabalho, eu me torno livre, eu não me torno uma pessoa excluída, eu não me torno alienada. Eu me educo, eu me socializo, no meio que eu trabalho, eu consigo ter uma boa interação social, porque a relação interpessoal ela é importantíssima, porque nós precisamos de uma outra pessoa para que ela nos ajude a ter conhecimento também, porque nós não detemos só o conhecimento, nós precisamos de outras pessoas para adquirirmos mais conhecimento. A quarta questão é defina tecnologia. Olha só, pessoal, defina tecnologia. Só abrir um parênteses aqui antes de começar a explicar. É comum ainda alguns ou algumas pessoas associarem tecnologia com internet, mas ela vai muito além do que uma internet. A tecnologia é todo invento que o homem cria de acordo com a sua necessidade. Com o passar do tempo, há necessidade de adquirirmos novos conhecimentos e com a nossa necessidade. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da sardinha em lata. Por que as sardinhas algumas são enlatadas? Teve uma necessidade e o homem inventou, o homem criou a sardinha em lata. É uma tecnologia, são técnicas aprimoradas de acordo com as necessidades do próprio homem. E ela vem acompanhada, né, aos homens desde o início da sua história. Lá nos primórdios, quando o homem descobriu o fogo, ele trouxe aprimoramento. E ele foi galgando passo a passo até chegar a nosso tempo. As invenções, as ferramentas, olha só, invenções de ferramentas, uso de técnica levou o homem a chegar a um objetivo. Objetivo este prático e específico. A evolução humana desencadeou o progresso significativo da ciência. A tecnologia, pessoal, a tecnologia está intrinsecamente, ou seja, a tecnologia ela está ligada à ciência. Como nós falamos aqui no início, tecnologia é toda a criação, invento que o homem produz de acordo com a necessidade. Ele busca aprimoramento, ele busca técnicas, correto? E eu trouxe aqui algumas imagens. Observe aqui, nos nossos tempos atuais, mas essa primeira imagem aqui ainda existe, ainda acontece em vários lugares. Mas nós estamos vivendo esta época aqui, ó. Dificilmente uma mulher, vou fazer aqui abrir um parêntese com vocês, mulheres que estão nos assistindo, dificilmente a mulher gosta, depois que faz as unhas, lavar roupa na mão, tá esfregando, não gosta. Chegou um invento do homem, uma técnica, ele desenvolveu uma técnica que é a máquina de lavar, mas tem os tanquinhos. Mas essa daqui é a mais completa, ela lava, ela centrífuga, ela faz o enxágue. Então, quando ela sai daí, você só vai e estende, pronto. Ela só não passa e não dobra, mas as outras coisas que é necessário, porque você às vezes não tem tempo de parar e vir lavar peça por peça, como demonstra aqui
essa imagem. É muito prático, são técnicas aprimoradas para nosso contexto social. Enquanto você põe a roupa para lavar, você vai fazendo outras atividades. Correto? Vamos para o próximo? A quinta questão. Responda que influência pode ter trabalho no devir humano. Olha aqui, nós falamos de novo no devir humano. Vocês já sabem, desde o módulo 1, módulo 2, que devir humano são as transformações. Vamos lá. O trabalho é o elemento de criação e transformação. Aqui, pessoal, faltou uma letra, uma ligação conjuntiva aqui do ser humano. Ou seja, pelo trabalho o homem cria, pelo trabalho o homem se transforma. Ficou claro para vocês isso aqui? Vamos lá para o próximo e última questão. Eu deixei essa última questão como maior para a gente poder discutir um pouco mais. A relação desse trabalho. Olha só, o que tem a ver trabalho com educação? Observe que a aula que a professora Noemi explicou já vem falando sobre este trabalho e sobre essa educação. Ok? Essa relação, essa interação. Vamos lá. O trabalho é o que identifica o homem e a sua realização. Ou seja, a partir da interação com a natureza para garantir sua subsistência. A relação, olha aqui, ó, a relação entre trabalho e educação ficou mais próxima a partir da década, olha aqui pessoal, década de 60. Eu vou parar bem aqui para conversar mais com vocês. Olha só, essa década de 60, pessoal, ela faz referência às evoluções industriais. Vamos nos reportar ao Brasil. Nessa época, nesse período aqui de 60, entrando para o período Getúlio Vargas, era um período de progresso. Por que a escola está ligada a esse trabalho? Porque o Brasil estava em processo de evolução, de transformação. E a visão que eles queriam era mão de obra. E como essa mão de obra ia estar preparada para atender ao progresso, ao desenvolvimento que eles estavam almejando no Brasil. As escolas entraram com seus aprimoramentos, tiveram que capacitar professor, desenvolver técnicas de educação que preparassem a mão de obra para atender aquela necessidade. Vocês conhecem os sistemas S. Então, nessa época, eles trabalhavam para desenvolver a capacidade humana para aquele trabalho. E hoje nós temos os cursos profissionalizantes. Esses cursos profissionalizantes, eles visam atender ainda hoje a demanda de mercado, de acordo com as necessidades, de acordo com o que é preciso para o mercado. E hoje, pelo trabalho, eu posso estar me desenvolvendo, me educando, fazendo um curso. Então, essa década de 60, ela está voltada para esse desenvolvimento. Aqui, ó, devido ao surgimento da teoria do capital humano. Esse capital humano, pessoal, é o próprio capitalismo. E hoje o capitalismo está cada vez mais forte na nossa sociedade. Por isso que existem vários cursos, capacitação, as pessoas sempre buscando entendimento, buscando conhecimento para que ele possa estar inserido no mercado de trabalho. Sem essas capacitações, cursos profissionalizantes, cursos superiores, se torna até um entrave você entrar no mercado de trabalho. E hoje o mercado de trabalho é muito exigente, praticamente não tem vaga para bom, tem vaga para excelente. E nós precisamos buscar o nosso conhecimento. Pessoal, muito obrigada. Eu aguardo vocês na próxima terça-feira. Vou reforçar o pedido novamente. Entrem no fórum, deixem suas contribuições. Se ficou dúvida nessas respostas, entrem e deixem seus questionamentos lá, que eu vou estar respondendo. Ok, pessoal? Meu bom dia. Uma ótima semana para vocês. Ok? Obrigada. Bom dia.